Pai, quero me colocar diante do teu altar, a mesa como instrumento nas tuas mãos, que vidas sejam salvas, edificadas e tocadas, que a tua palavra fale a cada vida e a cada coração e cumpra aquilo que lhe apraz. Que o Senhor dê graça para cada um dos teus filhos, que o Senhor os fortaleça, que o Senhor possa fazer o que ninguém pode fazer. E eu quero proclamar uma estação de bênção sobre eles, em nome de Jesus, uma estação onde o sacerdócio de todos os santos vai ser exercido e o seu reino vai se fazer presente na terra, em nome de Jesus. E quem concorda diz? Glória a Deus. Vou falar de um tema que eu falo todo ano, que é sacerdócio. Amém, amados? Não é um termo tão comum fora assim, quando a gente fala a palavra sacerdote é meio estranho, então eu vou usar como base um dos textos de primeira carta de Pedro, capítulo 1, acho que é 2:9, se eu não me engano, coloca lá, por favor, Tiago. É isso aí. Vai, vós porém sois nação, povo de... Então, olha para quem está do seu lado e fala assim, você já foi escolhido. Né? Você é raça eleita, você foi escolhido. Amém, amados? Nós somos sacerdócio real. Nação santa, não precisa explicar, separados para Deus. É o que está falando. Povo de propriedade exclusiva de Deus. Somos comprados por um alto preço. O céu pagou caro para a gente. Isso mostra o seu valor. Né? Olha para quem está do seu lado e fala, você não é só uma pessoa bonita na fazenda, não. Assim, você é uma pessoa bonita sentada do lado de uma pessoa mais bonita. Vou falar sobre sacerdote. Posso? Então, vamos lá. Por favor, Tiago. Sacerdócio real. É uma das primeiras coisas que ele coloca. E ele traz todas as atribuições que Pedro fala para a igreja ali, são as atribuições que também se encaixam nas promessas que foram dadas a Abraão para o povo de Deus. Quem pode dizer amém? Mas nem todos nós somos judeus, eu acredito até que não, muitos de nós não. Alguns possam ter uma descendência judaica, algo assim, mas... então, nós somos uma nação de sacerdotes. Ele fala sacerdócio real. Realeza ou reino, é fácil da gente falar, que todo mundo já viu um filme de rei, sim ou não? O rei governa sobre algum lugar, o rei tem um exército, o rei, eu também prego sempre reino, esse ano eu não preguei ainda, devo fazer mais no fim do ano. Né? Mas sacerdócio é uma coisa mais difícil de falar. Eu sei, e para mim é comum o sacerdócio porque eu prego, e que também quando eu vou fazer meu imposto de renda, está lá, sacerdote religioso, né? De seita ou coisa, é assim que eu declaro o meu imposto de renda. Né? Mas o que seria um sacerdote? Num geral, eu gosto sempre de usar aquela definição que eu coloquei lá em cima, é alguém que representa entidade espiritual, ou um ser espiritual. Geralmente é a atribuição que a gente dá para um sacerdote. Faz sentido, sim ou não? Então, juntando as explicações, eu coloquei essa explicação. Leia aí comigo, vai. O que é um sacerdote? Um sacerdote é uma pessoa designada ou consagrada dentro de uma tradição religiosa para mediar entre reino humano e o divino. Ele atua como ministro religioso, oficiando ritos sagrados, transmitindo doutrinas, oferecendo orientação espiritual à sua comunidade, sendo um guardião das tradições e da fé. Em geral, são essas atribuições comumente que a gente fala de um sacerdote. Então, por que é importante saber isso, pastor? Porque essas são as minhas e as suas atribuições. 4 améns. Vai, próximo. Toda religião tem um sacerdote. Toda religião tem um sacerdote. Toda religião tem um sacerdote. Tudo que o homem cria de religião, religare, né, que é desse intuito de religar a Deus, tem um sacerdote. Vamos pensar aí. Então vamos olhar em geral de algumas religiões. Posso? Então vamos lá. No judaísmo, quem é o sacerdote? O rabino, Cohen, o sacerdote. Ou no judaísmo tem que ser da linhagem de Arão para ser sumo sacerdote. Tem que ser, né, da tribo de Levi. No cristianismo em geral, é quem? No protestantismo, ministro, apóstolo, profeta, evangelista, seja lá o que... No islamismo, imã. No hinduísmo, brahmin, pujari. No budismo, monge, bhikkhu, lama. Nas religiões de matriz africana, vai ser o pai de santo, mãe de santo, né? Ou baba, que também é pai, também, que daí depende para qual que vai, e assim vai estabelecer. O que eu quero trazer para nós? Vocês estão comigo? Nós não somos uma religião. Nós somos filhos de Deus. É claro que por convenção tem alguma coisa, você tem que escrever lá no estatuto, tem lei. O que vocês são? Uma igreja evangélica. Por que a gente é evangélico? A gente crê na Bíblia. Amém, amados? O que mais, pastor? Nós somos pentecostais, que nós cremos os dons do Espírito
santa, acabamos de orar pelas pessoas aqui, acabamos de ministrar a palavra de conhecimento, sabedoria, nossa, obviamente, mas religião é um problema porque ela afasta as pessoas, irmãos. E a religião ela vai colocando mediadores. Ela vai levantando um monte de sacerdotes, enquanto todos deveríamos ser uma nação de sacerdotes. Todos nós. E aqui que eu quero frisar no ponto nessa série de ministrações. Você olha, geralmente o sacerdote é o pastor, a pastora, quem está ali, mas todos somos sacerdotes. Reis e sacerdotes. Olha para quem está do céu e fala, você também, meu irmão. Né? Nós temos que representar a Deus nessa terra. Eu já vou falar das funções do sacerdote, mas por que eu quero colocar isso aqui? Ó? O problema é esse da religião. Eu vou colocando um monte de... Por isso que eu quero fazer curso de líderes também. Venha no curso de líderes, em nome de Jesus. Para deixar todo mundo líder. Amém, amados? Aí é mais legal, daí não fica essas coisas assim, ó, igual eu falei na quinta. Ai, meu Deus, eu preciso falar com o líder, que vai falar com o supervisor, que vai falar com o diácono, que vai falar com o presbítero, que vai falar com o ancião, que vai falar com o pastor, que vai falar com o apóstolo. Tem um monte de intermediador, não tem intermediador entre Deus e os homens. Né? A gente tem que chegar na estatura em nome de Jesus, que é assim, ó. Não que a gente não ore uns pelos outros, a gente deve orar uns pelos outros, a gente deve gostar de orar uns pelos outros, é o que a Bíblia orienta. Contudo, o que eu preciso fazer, o que seria o ideal para a minha vida? O ideal seria para a minha vida eu orar mais, ao invés de pedir oração. Porque também tem um sacerdote, eu posso pedir alguém em oração, concordar com alguém em oração, mas que alguns falam assim, ai, ore por mim, tá difícil. Beleza, aí você vai lá, faz um jejum, se consagra, está orando para a pessoa, aí você liga para a pessoa, ela está lá na praia, passeando, está assistindo seriado, né? Você se privando em prol de se consagrar para os outros, mas é assim, quando a gente acha intermediadores, não temos intermediadores, só Jesus. Amém? Vou falar das funções do sacerdote, vamos lá. Vou resumir o culto de quinta-feira. Versículo base que nós usamos. O primeiro sacerdote que aparece na Bíblia é Melquisedeque. Quando a gente quer saber o que significa algo na Bíblia, a gente pega a primeira vez que ele é mencionado e todo aquele contexto e a palavra vai explicar para nós qual é a imagem de Deus sobre aquela ideia. Amém, amados? Primeiro sacerdote da Bíblia é... Leia o texto comigo, vai. Gênesis 4, 14 e 18. Melquisedeque vai ser o ponto sacerdotal ou a linhagem sacerdotal que eu vou trabalhar nessa série de ministrações. Quem pode dizer amém? Tem 3 versículos sobre ele. Esse aí, um outro versículo do Salmo messiânico que disse o Senhor ao meu Senhor. Aí no versículo 4 fala sacerdote da ordem de Melquisedeque. E depois lá em Hebreus, o autor de Hebreus também reforça. Por que você está falando isso, pastor? Porque ele é o sacerdócio que Jesus é o sumo sacerdote. Se Jesus é o sumo sacerdote e Jesus é o nosso intercessor diante do Pai, aquele que entrou no lugar lá em cima, nós, numa linhagem sacerdotal, não é errado dizer e pensar que estamos dentro dessa linhagem. Quem pode dizer amém? Porque eu não sou de linhagem levítica, nem sou da linhagem de Arão, mas através de Jesus Cristo, somos pais de uma nação de reis e sacerdotes. Então eu vou explicar Melquisedeque aqui, mas eu vou falar algumas coisas rápidas sobre o sacerdócio que a gente deve aplicar na sua vida. Posso? Então vamos lá, ó. Primeiro, o sacerdote bíblico, ele está num contexto ali. Leia comigo. Melquisedeque, o que ele era? Rei de Salém. Primeira coisa, o sacerdócio, ele entra já numa característica de reinado, ou seja, numa influência, numa área de domínio. Rei, quem já viu um filme de rei? Rei não tem um reino ou protege seu reino? Qual que era o reinado de Melquisedeque? Ele era rei de Salém. Salém, a maioria dos teólogos corrobora que é lugar de paz. Quando ele fala de Salém, ele está falando da própria Jerusalém, que ainda não tinha esse nome, que ela só é dada lá em Davi, lá na frente. Mas era aquela mesma região que o Alan falou, dos montes de Sião. Né? Então, por que você está falando isso, pastor? Nós devemos governar. Como é que é o governo do sacerdote? O governo do sacerdote é sobre... Ele era rei de quê? Não, lê lá comigo, ele é o rei de quê? E significa o quê? Eu acabei de falar. Paz. O nosso governo é um governo de paz. Eu não governo dominando, nem subjugando, nem fazendo nada. O meu governo é um governo de paz. Depois o Novo Testamento diz assim, ó, no que depender de vós, tende a. Você fala paz, tende a. Para com todos. E aqui eu quero frisar algo bem importante, tá? Ele era governante de uma região. O nosso sacerdócio não tem que governar os outros.
O nosso sacerdócio tem que ter autoridade sobre o principado, potestades, dominadores de uma região. Amém, amados? Como assim, pastor? Claro que você direciona, mas o meu governo não é impositivo de eu governar ninguém. Nós somos todos servos de um só Senhor. Todos nós. A Bíblia fala que eu não devo julgar o outro, por quê? Porque eu não sou o Senhor dele. Quem é o único Senhor e Salvador? Você fala Jesus. Quem é o único Senhor e Salvador? Jesus. Claro. Consegui me fazer entender? Outras características desse sacerdote, ele carrega o que é necessário. Melquisedeque, rei de Salém, deixa eu explicar o contexto. Abraão sai numa batalha à noite, ele luta com um monte de gente, ele derruba um monte de rei, porque o sobrinho dele tinha se envolvido numa confusão, é aquela coisa de resolver problema de parente, quem já foi fazer isso? Então, Abraão entrou nessa aventura, né? Foi lá, pegou o Ló, que escolheu ficar lá naquela região ali de Sodoma e Gomorra, que diz a palavra, parecia como Éden, mas depois virou, né? Destruição o lugar. E quando Abraão vai para esse lugar, ele vence a batalha. Quando ele está voltando, Melquisedeque se apresenta com ele e depois também o rei de Sodoma aparece. Depois eu vou fazer esse paralelo. Mas o sacerdote tem algumas características. Ele é rei e ele trouxe pão e vinho. O sacerdócio levítico demandava as coisas das pessoas. Você tem que me trazer o sacrifício, você tem que fazer. O sacerdócio Melquisedeque carrega as coisas. Ele traz as coisas. O nosso sacerdócio é esse sacerdócio de bênção. Amém, amados? Que traz algo para as pessoas. O que ele traz? Aí, estou resumindo quinta ainda, tá? Aí ele fala, trouxe o quê? O que ele trouxe? Olha para alguém bem bonito e fala, você sempre tem que ter pão e vinho. Como assim, pastor? O que é o simbolismo de pão? Lucas, qual é o simbolismo de pão? Maná, que veio de onde? O que Jesus disse que ele era? Evangelho de João. Eu sou o pão vivo que desceu o mesmo sacerdote que depois faz essa mesma analogia com pão e com vinho, lá no Novo Testamento ele fala, esse é o meu corpo, e quebra o pão. Nós sempre temos que ter pão. Tem uma porção de Jesus que foi dada a mim, uma porção que é dada para você, cada um representa Jesus de uma forma. Você sempre tem que ter pão. Quando as pessoas vêm, pedem alguma coisa, alimento do céu, você sempre tem. Uma palavra, quem pode dizer amém? Porque Jesus Cristo é a palavra, uma porção de Jesus tem que ter. A pessoa se apresenta, ela tem que receber algo quando ela vem até nós. É o que a Bíblia ensina a fazer. Se te bater com uma cara, dá o outro lado. Se pedir a capa, dá a túnica. Se pedir para andar uma milha, anda. Duas, a gente sempre tem o que dar. Posso ouvir um amém? Olha para quem está do seu lado e fala assim, melhor coisa é dar do que receber. Amém, amados? E aí outra coisa que ele tem, olha lá. Trouxe pão e vinho. Outra coisa que a igreja tem que ter, alegria. Para quem está ouvindo, tipo, centenas de pessoas, 3 né? Se eu falasse aqui, tal time ganhou. Aí quando fala que a igreja tem que ter alegria, um monte de gente se assusta. O que ele está falando? Melquisedeque trouxe pão e vinho. Vinho na Bíblia é o simbolismo de alegria. Posso ouvir um amém? Nós somos o povo mais feliz da terra. Nós somos a igreja do Senhor. Nós já vencemos o maligno. Nosso inimigo já está derrotado. Placar 1000-0 para nós. Vai ter umas leves aumentando a tribulação, mas não faz mal, mas nós somos lá do vencedor. Amados, ai pastor, sabe por quê? Porque a religião te ensina a ser assim, vai na igreja, vai com cara de triste. Fique bem sério, não fale com ninguém, para parecer mais crente. Crente não sei em quem. Deus é um Deus de alegria. No céu não tem choro, não tem dor, não tem morte. Jesus Cristo, nosso sumo sacerdote da ordem de Melquisedeque, foi ungido com óleo de alegria mais que a todos os outros. Aí o salmista fala, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor, o povo de Deus tem que ser alegre. Ai, não combina com a religião isso, exatamente que não combina. Esse era Jesus. Você acha que Jesus era uma pessoa triste, carrancuda? Duvido. As crianças iam até Jesus, amados. Eu trabalho com crianças faz muitos anos, sei lá, desde os meus 18 anos. Né? Na minha época não tinha regulamentação da profissão, eu passei na faculdade e comecei a trabalhar. Que perigo, né? Mas era assim. Mas deixa eu contar para vocês, criança, não vai perto de gente com cara feia. Já reparou ou não? Olha para alguém que está do seu lado e fala assim,
A alegria do Senhor no seu coração vai te deixar mais bonito. Eu estou parafraseando um salmo. Então, para você que é feio, irmão, há esperança. Sorria. Sorria. A briga lá na nossa casa, hoje eu vou ficar aqui que tem reunião para vir, né, pastora? Aí a pastora falou, já fala para os seus filhos. Eles vão ter que ir embora depois. O que eles querem fazer? Ficar na igreja, irmãos. Ontem eu saí com meu filho de madrugada, nós chegamos em casa 4 da manhã, 3h20, 3h18, ele estava falando para mim, acho que eu não vou conseguir ir no primeiro culto. E a minha vontade era falar, eu acho que eu também não, mas eu lembrei que eu que prego, eu que sou pastor, eu vou ter que ir, não vai ter jeito. Na igreja a gente deve se alegrar. O reino de Deus é retidão e... Não entendi. Irmãos, eu sou muito competitivo. Eu não admito o mundo se alegrar mais do que eu. Não admito. O mundo jaz no maligno. E eu já fui festeiro. Quando eu não era convertido, em show, gostava de sentar, de ficar na primeira, eu ficava colado na arquibancada, chegava 4, 5 horas antes. Então eu não admito nas coisas de Deus, eu vou ficar para trás, em nome de Jesus. Tem que se alegrar. Amém, amados? O Satanás que é depressivo, irmão, Satanás não dá um sorriso. Está condenado. Está nas trevas. Não tem como se arrepender mais. Nós não. Nós, graças a Deus, as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. Né? Olha para quem está do seu lado e fala assim, você devia se alegrar, irmão. Fala assim, sentar do meu lado já devia ser motivo de alegria. Fala para ele, muitas pessoas gostariam de estar aqui no teu lugar. Né? Fala, mas eu estou aqui do seu lado. Fala, se alegre. Né? Fala para ele, o Senhor e eu junto, aí nós estamos em maioria disparado. Amém? Amém? Alegrai-vos. É um versículo que eu estou citando. Alegrai-vos, às vezes. Só quando você sair, só quando você ganhar um presente. Não, alegrai-vos. Repito, né, na nova versão. Repito, alegrai-vos sempre. Olha para quem está do seu lado e fala, se alegre, meu irmão. Né? Estava conversando. Próximos cultos de ceia, nós vamos fazer meia hora com louvor com as crianças. Quem pode dizer amém? Meia hora não, meia hora de louvor normal, mas vamos deixar as crianças no louvor aqui, pulando, gritando, se alegrando. Não só as crianças, os jovens também. É ou não é verdade? É muito chato a gente não se alegrar. Né? A gente sempre foi diferente, sempre continuaremos assim. Por quê, pastor? Porque o sacerdote representa a Deus. O sacerdote representa a Deus. Deus é triste? Não. Querido, quando os inimigos se levantam contra Deus, que a gente já fica, ó dia, ó azar, a Bíblia diz assim, e ri-se o Senhor dos seus adversários. E dá risada, e fala, criatura, o que vocês acham que vocês podem fazer? Vocês estão aqui? Dá uns 3 sorrisos, vai aí, em nome de Jesus. Dá para melhorar, olha para quem está falando, fala, dá para melhorar. Amém. Isso, né? Posso contar um testemunho? Quando Jacó vem se apresentar diante do faraó como sacerdote, que ele deveria representar bem a Deus, o faraó fala, você está meio acabadinho aí, hein? Quantos anos o senhor tem? Ele começa a reclamar da vida. Ele fala, a vida foi dura para mim, algumas coisas aconteceram. Sacerdote é quem representa a Deus. Sabe o que quando você pega as palavras que ele falou no hebraico, cada palavra que ele falou dessas coisas, ela é a contagem exatamente do número de anos a menos que ele teve do seu filho, do seu pai. O filho viveu menos que o pai. Isaac foi o patriarca que mais viveu. O que significa o nome de Isaac? Meu riso, minha... Ele dá um sorriso para quem está do seu lado. Fala, irmão. Nós somos filhos de quem? Nós somos filhos de quem? E deu o poder de ser chamados filhos de? Filhos de Deus. Amém, amados? Servos de quem? De Deus, do nosso Senhor e Salvador,
Jesus Cristo. Não vou entrar na palavra escravo, servo, eu expliquei nos outros cultos. Lá era diferente o jeito de escravo, não é igual agora. Amém, amados? Que a gente imagina escravo. Escravo dos tempos bíblicos e escravo do tempo bíblico. Morava na minha casa, eu dava casa para ele, dava comida para ele, dava roupa para ele. A única diferença é que ele comia depois que eu, mas comia da mesma comida que eu. Olha, ser servo era uma bênção. Se era um servo judeu, não poderia ficar mais do que 7 anos servindo comigo. Tem gente que é mais preso hoje aos programas que existem aí do que os escravos daquela época. Amém? Entra aí num programa e para de pagar para ver o que acontece. Aí eles devolvem o que você pagou e você vai embora. Segue a vida, é assim ou não? Então, amém? Mas por que você está falando isso, pastor? Deixa eu exemplificar. Se você vê meus filhos assim, andando aqui na igreja, e tá com a cara, tá chateado, tá triste, não dá um sorriso, o que você imagina? Que eu sou um bom pai ou um mau pai? Fala a verdade. Se nunca você vê meus filhos sorrindo, sempre tão chateadinho, triste, com a cara triste, abatido, olheira, sou um bom pai ou um mau pai? Um bom pai ou um mau pai? E a pastora, uma boa mãe ou uma má mãe? Se eu tenho uma empresa, você vê todos os meus funcionários, você chega lá, está todo mundo trabalhando com cara de triste, não levanta o olho, cara abaixada, você pensa que eu sou um bom chefe ou um mau chefe? Sacerdote representa a Deus. Sacerdote representa a Deus. Você é um sacerdote. Como é que você representa Ele? Amém? Quando alguém chega lá no teu trabalho, ele vai falar, opa, o Deus que ele serve é bom ou é ruim? Depende de como você representa. Amém? Ai, pastor, mas a situação está difícil. Depende de quem está aí dentro. Maior é o que está em nós do que aquele que está no mundo. Vou mostrar de uma forma bem simples como é relativo isso. Posso? Posso ou não? Como é a minha interpretação? Se tivesse -5 aqui, ia estar frio sim ou não? Pastor, repreendo isso em nome de Jesus, eu também. Pai, em nome de Jesus, não escuta isso que eu estou falando. Se tivesse -5 graus aqui, bom ou ruim? Ruim. Quem ia sentir frio? Quem ia achar ruim? Quem ia achar difícil vir na igreja? Seja sincero. Claro. Ok. Por que tem gente que paga uma fortuna para ir num lugar que está -20? Tudo depende de como eu interpreto as coisas. Vocês estão aqui comigo? Sim ou não? Sim ou não? Amém, amados? A pessoa está lá no -20 e está o quê? Feliz. É ou não é verdade? Feliz, pagando, compra roupa para andar no frio. O que eu estou querendo exemplificar aqui é que você não pode deixar o mundo exterior determinar as coisas que já estão em você. Maior é que está do que aquele que está no mundo. Quem eu represento? Deus? Se você me vê andando pelos cantos, imagina o pastor está andando por ali, enquanto o pastor Mercado, uma cara de triste, chateado, desmotivado, tudo lá. Meu Deus do céu, se isso aí é a condição de um sacerdote, imagine. Não imagine. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Eu duvido que Jesus é igual aqueles filmes ali dos anos 80, ou as pinturas do tempo, aquela cara meio de nóia, assim. Aí, irmão, a hora aquele Jesus ali passa longe de mim, pai. Acho que nem na cruz ele estava com essa cara aí. É ou não é verdade? Pode expirar, pode falar, pai, perdoa os pecados. Já imaginou Jesus falando com aquela cara assim? Ai, perdoa isso. Coitado. Não. A imagem perfeita do Deus invisível. Que é amor. Que é retidão, que é paz, que é alegria. Dá um sorriso para quem está do sofá. Se alegra, meu irmão. Agora vamos lá, as últimas coisas para eu falar de sacerdócio. Próximo, vamos lá. O sacerdote pode abençoar. O sacerdote pode abençoar. Na série eu vou avançando aqui, mas deixa eu contar um recorte bíblico bem rápido. Posso ou não? Quem já leu uma passagem que eles falam assim, precisamos amaldiçoar o povo de Israel. Aí vai lá e chama um homem para lá, profeta, ele vai lá e não consegue abençoar. Quem lembra dessa história?
Ele não consegue amaldiçoar, ele abençoa. Por quê, pastor? Desde sempre eles entenderam que existem pessoas que representam alguém e que podem abençoar. Nós podemos abençoar. Vamos ler a sequência ali do texto. E o que Melquisedeque fez? Vai, leia. Vamos ler uma vez juntos para quem está ouvindo só o podcast. Lá vai. Abençoou, Gênesis 14, 19 diz, abençoou ele a Abrão e disse, bendito seja Abrão, pelo Deus, que possui os céus e a... Então, quem abençoou Abrão? Você fala, Melquisedeque, quem abençoou? Melquisedeque, ele. Que você seja o abençoador em todas as áreas, em nome de Jesus. Amém, amados? Você seja o abençoador. Como assim, pastor? Deus nos deu o poder de abençoar, nós somos abençoados. Nós já somos abençoados, amados. Somos abençoados. Mas você pode amaldiçoar também. O ideal é que o seu sacerdócio Melquisedeque é só de bênção. Ele trouxe para Abraão, ele apresentou para Abraão, ele abençoou Abraão. Ele disse, bendito seja Abraão pelo Deus Altíssimo, Criador dos céus e da, ou que possui os céus e a terra. Nós temos o poder de abençoar. Só que a nossa mania é só reclamar e amaldiçoar. Hoje, quando eu fui orar pela oferta no primeiro culto, eu peguei no gasofilácio ali, e o Senhor falou, muita gente amaldiçoou os recursos. Posso contar uma história rápida? A Bíblia conta uma passagem em que uma vez Jesus estava pregando e o culto tinha passado de 40 minutos. Já estava 3 dias. Dá um sorriso para quem está do seu lado e fala, teus cultos tão curtinhos, hein, irmão? Né? Então era 100 cadeiras, sentados no chão, 3 dias de culto. Culto tranquilo de Jesus, mais um culto. Aí as pessoas tiveram fome, mas não era fome assim igual a sua, que vontade de comer. Né? Que você levanta e vai na cantina ali no meio do culto 10 minutos, que não aguenta ficar sem comer 15. Amém. Voltando. Né? Mas eles estavam querendo falar assim, ó, se não achar comida para o povo, vai desfalecer, eles vão morrer no meio do caminho. Né? O pessoal queria acabar o culto, na verdade, os apóstolos falaram, Jesus, está hora de acabar o culto, acabou o rango, está todo mundo 3 dias aí, mas não dá para despede o povo. Ele falou, não, vamos alimentar nós mesmos. Quero falar mais 2 pontos aqui. Né? Aí o que ele faz? Eles pegam e trazem recursos para ele. Quanto que eles trazem? 5 pães e 2 peixes. Irmãos, vamos pensar. Você já sabe o desfecho, que você conhece o milagre. Mas vamos pensar. Posso falar isso? Voltando ao exemplo aqui, ó, das nossas finanças. Posso ou não? Jesus recebe o recurso. E a primeira coisa que ele fala é, não acredito. 12 homens barbados, que já andam comigo há tanto tempo. Nós temos 5.000 só homem aqui. 5 pães e 2 peixes não dá para alimentar? Ninguém. Vocês estão de brincadeira comigo? É isso que vocês trouxeram? Se fosse nós, era assim que ia fazer. O que Jesus faz? Primeiro, Jesus é sacerdote da ordem de Melquisedeque. Ele recebe. Aí a Bíblia diz que ele levanta para os céus e agradece. Aí fala que ele abençoa. Quando ele abençoa, ele parte aquele alimento. Vocês estão comigo, sim ou não? Você tem o poder de abençoar. Você tem o poder de abençoar. Sempre tem algo, você sempre tem algo. Lembra que o sacerdote sempre traz algo? Você sempre tem algo. A minha questão é, você vai abençoar ou você vai amaldiçoar aquilo que Deus te deu? Que aí tem o potencial de produzir todas as coisas. Dentro de você. Posso ouvir um amém? Tem o potencial de produzir. Então o que Jesus faz? Ele olha para o céu, ele não olha para o recurso da terra. Ele olha para onde? E dá graças. Fala, Pai, te agradeço. Abençoa, depois o que ele faz? Ele parte. Deixa eu dar aqui algo espiritual para você. Posso, em nome de Jesus? Mesmo seja pouco que você tem nas suas mãos, use o que você tem nas suas mãos. Mas primeiro seja grato. E abençoe aquilo que Deus te deu. Pai, é isso que Deus me deu, então é com isso que eu vou trabalhar, glória a Deus. É essa porção que o Senhor me dá. A Bíblia diz em Mateus 25, Deus dá de acordo com a capacidade. Ah, quero mais, melhora a sua capacidade. Amém, amados? Melhora a sua capacidade, assim vai. Então, estou conseguindo fazer entender, sim ou não? Jesus abençoa, Jesus quebra, mas fique pensando comigo, você está com fome. Jesus, eles trazem a comida para o Rabi, para o Rabone.
ele mostra 5 pães e 2 peixes. O que você pensa? Não, seja sincero, você não conhece, você nunca viu o milagre. Tem um monte de gente aqui, levanta 5 pães e 2 peixes. O que você pensa? Vai dar ou não? Não, seja sincero, irmão. Tem uns irmãos que ele olha, isso aí não sei nem meu aperitivo. Né? Levanta 5 pães e 2 peixes. Aí depois o que ele faz? Chama os discípulos e fala, divide em 12 cestos. Só que ele abençoa. Quando você abençoa, você frutifica, multiplica e enche. Amém? É a única vez que tem Jesus abençoando algo nos relatos bíblicos. A única vez. Que está Jesus abençoando algo. Pelo menos que eu me lembro, mas eu lembro que eu já fiz esse estudo. Não tem outra. Por que você está dizendo isso, pastor? Aí ele pega e pega uns pedacinhos de peixe, de pão e põe no cestinho de um. Depois ele põe no cestinho de outro. Depois ele põe no cestinho. Divide em 12 cestos. Aí ele fala, se ajuntem em grupos de 50. Que era o comum das festas judaicas, né? Que eles comiam, já se ajustavam em grupos de 50. Aí saem os apóstolos. Você já imaginou a cara dos apóstolos? Todo mundo bem confiante. Não, vem, vai dar. É? É ou não? Quando chega lá, ele passa o cesto para um, o outro passa para o outro, 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 outro passa para o outro. Abençoe que as coisas multiplicam. Dê graças e divida. Posso ouvir um amém? Dê graças e divida. Compartilha aquilo que Deus te deu. A gente sempre tem pão para dar. E alegria. Amém, amados? Vai. Próximo. Ele liberou a bênção. Depois, olha aqui, ó, o sacerdote libera declarações. Ele abençoou Abraão e disse, bendito seja Abraão pelo Deus Altíssimo que possui os céus e a terra. Ele estabelece, ele libera uma palavra. Você vai ver que depois Abraão vai usar essa palavra. Nós temos o poder de abençoar, nós temos o poder de liberar uma palavra, de abrir um caminho, de fazer algo novo, de criar as coisas junto com Deus. Você tem esse poder, você pode usar. Na tua boca tem o poder da vida e da morte. A palavra de Deus diz. Você escolhe o que vai jorrar da sua boca. Na reza do pastor Castiluna, lá da Casa de Deus, que é um pastor que eu sigo há muitos e muitos anos, nós fomos lá na Casa de Deus, eles me deram um quadrinho lá, que está escrito assim, é a reza dele de todo começo de culto. Eu queria ter uma também, mas ainda não achei assim, né? Mas falei para o pastor no começo do ano, eu falei, eu quero ter uma reza também para começar, mas ainda não achei a minha. Mas a dele é boa demais. É assim, ó. Na minha boca há o poder da vida e da morte. Falarei palavras de vida e não de morte. De saúde e não de enfermidade. De riqueza e não de pobreza. De bênção e não de maldição. Porque na minha boca há um milagre. Mudar as declarações. As declarações dão rumo, dão destino, abrem caminho, mudam todas as coisas. As declarações mexem com o mundo espiritual. Vocês estão aqui comigo, amados? Sim ou não? Mexe com Deus porque o mundo foi criado Pelo que ele foi criado? Pela palavra. Jesus não falava, seja curado. Não fala, põe a mão sobre os enfermos, chama os presbíteros, os mais velhos, unge com óleo e diz, seja curado. Você traz aquilo à existência em nome de Jesus. Olha para uma pessoa bem bonita e fala, cuida com as suas declarações, irmão. Olha para outra pessoa e fala, você é um sacerdote, irmão. Certas palavras não podem sair da sua boca. Amém? Amém? Nós liberamos palavra de bênção, daquilo que a palavra nos instrui a fazer. Deus possui autoridade nos céus e na terra. Depois Jesus fala assim, ó, vocês, debaixo do meu nome, do sumo sacerdote, o que vocês ligarem será ligado. Então, em vez de falar mal, fala bem. Minha vida, lembra do exemplo de Jesus, não chega os recursos, ele fala, esse recurso não vai dar para fazer. É tudo que vocês acharam? Pai, obrigado. Com isso aqui, do nada, o Senhor pode fazer tudo. Estou vivo, posso começar de novo, as coisas podem acontecer. Amém? Vai, próximo. Um sacerdote tem o poder de consagrar. Abraão vem com aquela vitória, com as coisas que aconteceram na vida dele, ele venceu 5 reis, aí já logo Melquisedeque se apresenta, dá uma comida para ele, dá pão, dá vinho, provavelmente fez a ceia com ele ali, abençoou ele ali e diz, né? E bendito seja, que entregou os teus adversários e de tudo lhe deu Abraão Já vou chegar nessa parte, mas deixa eu contar aqui, ó. O sacerdote tem essa graça. Qual a graça, pastor? De direcionar as coisas para Deus. Deixa eu contar uma coisa para vocês. Você é mais tentado quando você tem as coisas do que quando você não tem. É ou não é verdade?
Amados, né? Eu já vi gente falar, uns irmãos falar, ai meu Deus do céu, né? Não, pastor, esse problema de tentação com namorada, com fornicação, isso aí eu não tenho problema com isso aí não. Também, irmão, tudo esgolepado, um nóia 3 dias atrás, dá um sorriso, não tem 2 centroavantes, né? A verdade é porque ninguém quer. Mas se converte, começa a trabalhar, dá uma melhoradinha. É ou não é verdade? Já começa a vir na igreja, já pode levantar o braço para adorar sem matar ninguém do lado. Já, opa! Aí já começa, deixa eu contar uma coisa para vocês, ó. Ser rejeitado pelo pai não atrapalhou a vida de Davi. Ser rejeitado pelos irmãos não atrapalhou a vida de Davi. Lutar com o gigante não foi um trabalho para Davi, vencer um monte de gente não foi um trabalho para Davi, ser perseguido quase 14 anos para chegar no reinado e não ser reconhecido pela sua própria família, pela sua própria tribo, andar com um monte não atrapalhou Davi. Deixa eu te contar o que derrubou Davi, o reinado. Quando tudo estava bem, vocês estão aqui comigo, amados? Quando tudo está bem, quando todas as vitórias, a Bíblia fala, era tempo dos reis irem para a guerra, mas Davi já tinha ganhado todas as batalhas dele. Ele falou, não vou para a guerra. Aí deu um ruim de ficar olhando pela janela, achou a mulher pelada lá. É assim que diz na Bíblia, tá? E deu ruim a história. Por que você está dizendo isso, pastor? O sacerdote te ensina que as vitórias também são um momento de consagrar a Deus. Amém, amados? Ganhou? Olha, foi Deus que te deu a vitória. Glórias a Deus. E aí Abraão responde, dando para ele o dízimo. O que é? Vai, próximo. Vamos lá, estou quase acabando. O que é isso? Deixa eu explicar algo aqui, ó. O sacerdócio de Melquisedeque é um sacerdócio que dá primeiro. Quem pode dizer amém? Mas não tem problema em receber. Não tem problema em receber. Abraão dá o dízimo. O que é o dízimo? Dízimo é a menor parte, irmãos. É a menor porção que tem. Se eu falar para vocês, teve um terremoto e dizimou a população, o que você pensa? Ficou muita gente ou ficou pouca gente? Muito ou pouco? Pouco, dízimo é isso. Então Abraão entrega para ele o dízimo daquelas coisas. O sacerdote Melquisedeque é um sacerdote que entrega para Deus os recursos que ele recebe dos homens. E não tem problema. Nós sempre vivemos dessa forma. Como assim, pastor? Se fosse sacerdócio levítico, e está lá em Levítico, tá? Os dízimos devem ser usados para o templo, as ofertas, tem tudo bem específico. Amém, amados? Eu não tenho problema nenhum com igrejas que usam esse padrão. Qual é o padrão que nós sempre utilizamos? Amados, as pessoas trazem aos pés, não é aos pés dos apóstolos, que eu não fico aqui, a galera não coloca no meu pé, mas as pessoas trazem os recursos e nós utilizamos os recursos. Amém? Quando tem uma necessidade, igual Paulo falava, pede. Igual a gente fala, estamos fazendo um recurso para fazer um caixa da igreja. Pede, não tem problema nenhum. A gente não tem problema nenhum em receber. Quem pode dizer amém? Mas não cobra de ninguém. Se fosse o sacerdócio levítico, obrigado a trazer, não tem como. Né? A gente vive, graças a Deus, nessa área, na igreja, Novo Testamento. Quem pode dizer amém? Né? O pastor tem um salário, eu tenho salário, eu não tenho um percentual da igreja, eu tenho um salário mesmo. Né? E em nome de Jesus... A Bíblia fala que o pastor tem que ter salário. Paulo fala para Timóteo, tem um salário. Diga-se de passagem, se ensinar bem, dupla paga, 2 salários. Amém, amados? Ai, pastor, não gostei. Né? Eu que quero 2 salários. Então, faça bem as coisas. Você não recebe porque você não faz bem. Que a Bíblia fala, não é assim no mundo? Sim ou não? Sim ou não? O cara é bom, o outro quer que o cara trabalhe comigo, o que acontece? O que acontece? Paga mais. Ele fala, digno ao trabalhador do seu salário. Então olha para quem está do seu lado e fala, tem que trabalhar, irmão. Olha para outra pessoa e fala assim, quer ter dupla paga? Fala, seja bom. Olha para outra pessoa e fala, vem no curso de líderes, pode te ajudar. Vai, estou acabando. Último. Então disse o rei de Sodoma a Abraão, Melquisedeque se encontra com Abraão, de repente veio o rei de Sodoma. É o exemplo, a tipificação de Sodoma, lugar de perdição, de bagunça, Sodoma e Gomorra, do Satanás. Olha lá o que acontece, leia o texto comigo. Então disse o rei de Sodoma a Abraão. Não, vamos ler firme aí que nós estamos acabando com... Dá-me-as! E os bens ficarão? Essa sempre é a proposta de Satanás, para quebrar o nosso sacerdócio. Como assim, pastor? Fica com as coisas e me dá as pessoas. Nós não somos desses.
A gente não usa as pessoas para chegar em coisas, a gente usa as coisas para chegar em pessoas. Amém, amado? Todo recurso que a gente tiver, investimos para evangelismo, para as coisas, para ganhar as vidas. A gente usa recursos para chegar em pessoas. A gente não usa as pessoas para chegar em recursos. Aqui a proposta de Satanás é isso. Eu fico com a vida e você fica com o dinheiro. Ai, pastor, eu vou melhorar essa fala. Vocês estão comigo? Posso ou não? Então, pausa técnica. Investe só no seu trabalho, investe só nas coisas que você quer, cumpre aquilo que você quer e deixa a tua família para mim. Não dá atenção não, foca só no trabalho, foca só no seu desempenho, foca só na sua performance e pode deixar que seus filhos são meus. Deixa que eu e os seriados e a cultura desse mundo vamos cuidar deles. Vocês estão aqui? Amém? Está vendo como a proposta é sempre a mesma? Fica com o lucro e me dá as pessoas. Não há amor maior que esse, alguém que dá a vida pelos seus amigos. O resumo da lei dos profetas se resume a ama ao teu Deus de todo o teu e ao próximo como a. Essa é a tentação para qualquer um em qualquer lugar. Fica com o recurso e me dá as pessoas. Nós somos do contrário, quem pode dizer amém? Amém, amados? Não, Abraão fala não. E eu gosto aqui, olha como foi a resposta de Abraão. Mas Abraão lhe respondeu. Vai, lê alto aí. Mas Abraão respondeu. Opa, que o quê? Olha o encontro com o sacerdote, o que fez com Abraão? Iniciar o sacerdócio dele. E falar, ele usou as mesmas palavras que Melquisedeque disse. Ele falou, levanta a mão ao Senhor e disse, ao Deus Altíssimo que possui os céus e a... E juro que nada tomarei de tudo que te pertence, nem um fio, nem uma correia de sandália, para que não digas, eu enriqueci a... O rei de Sodoma queria agregar a Abraão finanças, recursos, ele fala, não. As coisas não vão ser assim. Por quê, pastor? Nós não precisamos da ajuda de Satanás para nada. Nós não precisamos da ajuda de Satanás para nada. Não seja tentado, irmão. Saiba que Deus é o Deus dos céus e da... Ele tem uma promessa para você, você não precisa ajudar ele, você não precisa fazer nada, você não precisa que Satanás ajude. Deus falou, Deus vai fazer. A minha parte condicional da promessa, qual que era de Abraão? Continuar andando. Abraão começou errado, ele levou o Ló. Já não era o que Deus tinha falado. Deus só aparece por ele depois que ele manda Ló embora. Depois que ele vira Abraão, pai de multidões. Então, não caia nesse engano de Satanás em nome de Jesus. Você não precisa da ajuda dele. Amém, amados? Para nada. Nos mantemos íntegros. Ninguém enriquece Abraão. Abraão fala, eu tenho a palavra, é Deus que vai fazer na minha vida. Eu tenho a palavra, não preciso achar jeitinho, não preciso abrir um caminho, não preciso de nada. Eu sou o único capaz de destruir meu próprio destino. A Bíblia diz que os dons e o chamado do homem são o quê? Então assim, ninguém pode. Deixa eu te explicar uma coisa. Você tem um chamado de Deus para sua vida? Olha para quem está só e fala, com certeza. Todo mundo tem, talvez você não saiba, mas você tem. Agora, ninguém pode destruir o teu chamado, porque ele é dado por Deus. E o dom que ele me deu para eu chegar no meu chamado, e o chamado que eu tenho são o quê? Irrevogáveis, vão ser meus sempre. A única pessoa capaz de destruir o próprio chamado é você mesmo. Não adianta, a não ser que você queira, vamos voltar para a série Cultura. O fulano acabou com o meu chamado. Vai vitimizar, varão? Vai vitimizar, varão? Já achou alguém para culpar aí? Quem lembra da pregação? Quem não, assiste lá no YouTube que você vai ver. Para, irmãos. Você nunca vê Davi, o Saul está me perseguindo e acabou o meu chamado, não serei mais rei de Israel. Estou de mal, vou morar lá com os filisteus, vou ficar lá, vou fazer minha casa. É assim ou não? A gente até abre o coração ao Senhor, mas ele nunca falou, não vou ter meu chamado, não fazer... Não. Deus tem algo na sua vida, em nome de Jesus. Amém? Vamos colocar de pé? Uma cidade salva para Jesus. Fazenda Rio Grande, quem pode dizer amém? Mas por que a fazenda? Porque a Bíblia diz, Jesus fala assim, eu sou a videira verdadeira e meu pai é o agricultor. Aonde acontece tudo isso, irmão? É óbvio que é na fazenda. É brincadeira isso, tá? Não. Minha mãe, quando eu faço essas coisas, fala, filho, cuidado, as pessoas acreditam que você está falando.
Estou usando o texto aqui, mas dele é a terra e sua plenitude. Deus quer essa cidade. Deus não quer os recursos da cidade. Deus quer o quê? Você fala as vidas. Deus quer o quê? As vidas. Por quê, pastor? Vai, vamos acabar. Pode passar, por favor. Vós, porém, sois sacerdócio, nação, povo de propriedade. Por que eu sou tudo isso? Nosso sacerdócio traz luz para a terra. É o que Satanás vai querer roubar, o seu sacerdócio. Não deixe isso acontecer em nome de Jesus. Represente bem a Jesus onde você for. Posso ouvir um amém? Pastor, mas eu tenho que... Não estou dizendo que você tem que fingir, ou o que eu estou querendo dizer é... Acha a sua alegria no Senhor. Não estou dizendo que não tem o dia mal, tem o dia mal, a Bíblia fala, mas ele é um no meio de tantos outros que são bons. Quem pode dizer amém? Bons, amados. Deus é bom. Tantas coisas Deus fez, a gente começa, todo culto nós estamos agradecendo. Não é legal agradecer? A gente começa a se dar conta, uau, tem um monte de coisa para agradecer. Deus é bom, Deus tem feito as coisas, Deus está comigo. Vamos orar? 2 orações, tá? Se você está aqui pela primeira vez, eu quero te convidar a entregar sua vida para Jesus. Como é que eu faço isso, pastor? Eu não quero te convidar para ir para nenhuma religião. Quero convidar você para começar o seu relacionamento pessoal com Jesus. Posso ouvir um amém? E Deus sabe, porque a gente tem esse compromisso de fazer sempre essa oração. É duro, mas a gente vai ter que ter esse desafio, né, amor? De explicar para as pessoas que nós não somos uma religião. Amém? Nós somos o povo de Deus na terra. Ó, tem 2 pastores que se agregaram a nós aqui nesse período, nessa estação. Um é o pastor Eduardo. Pastor Eduardo, quantas igrejas o senhor já foi? Centenas? Será que já deu milhares ou não? Acho que já, né? Repetindo sim, né? Hoje eu fiz a conta com o pastor Tom. O pastor Tom serve há 40 e poucos anos ao Senhor. Eu falei, o senhor só vai em uma igreja por semana? Ele jamais, deu risada daquele jeito. O pastor Tom estava sem barba, estava só de bigode. Aí as pessoas não reconheceram ele. Eu falei, que isso, gente? Que agora é o vovô Tom. Por que você está falando isso, pastor? O pastor Eduardo também senta. Pastor, você já foi em quantas igrejas? Muitas, irmãos. Quase todas as denominações eu já fui. Desde todas, quase todas. Não sei se tem alguma que eu não fui denominação grande assim. Mas por que você está falando isso, pastor? Nós não podemos ser uma religião. Amém? Meu filho estava falando assim, pai, o meu amigo, ele queria ir na igreja, mas ele não pode ir porque ele é católico. Eu falei, então fala para os pais deles falar comigo, filho. Papai fala com os pais dele, pode ir na nossa igreja, nós não temos religião. Nós temos um relacionamento com Deus. Está vendo o problema da religião? A religião separa ao invés de juntar, enquanto Jesus disse que sejamos um. Que sejamos um. Qualquer religião que eu encontro, que eu pego um Uber, que eu falo, vai lá na igreja. Eu nem falo que eu sou pastor, eu falo, vai lá na igreja. Se você não gostar, não precisa voltar. Mas eu sei que eu vou fazer um apelo e falar para a pessoa entregar a vida para Jesus. E qualquer um que pregasse. E aí ela vai começar o relacionamento dela com Deus. Só há um caminho, um mediador. Se ela buscar a Deus, ela vai encontrar Jesus. Quem aconteceu isso? Você estava buscando a Deus? Você nunca imaginou que ia estar numa igreja ou alguma coisa? Mas é ou não é? Você vai buscar a Deus. Só tem um caminho, é Jesus. Você vai achar. Nós somos cidadãos dos céus. Do reino dos céus. Estava falando do pastor Tom, que eu perguntei, a gente fez as contas com ele, ele já deve ter ido para mais de 2.000 igrejas. Se ele foi uma por semana. Por que você está dizendo isso, pastor? Nós não temos limite de barreira, de religião, de nada, em nome de Jesus. Amém, amados? Somos uma igreja que tem que trazer o reino dos céus para essa cidade. Né? Igreja dá? Está simples assim, irmão. Qual denominação você é? Sou da igreja da fazenda. Não tem denominação, não tem intuito, não temos essa visão que nós vamos abrir outras igrejas. Amém? E glória a Deus por quem abre. Nós vamos ganhar essa cidade. Depois que a gente ganhar, daí a gente ora a Deus e vê que Deus vai direcionar. Mas não tenho vontade de ter uma igreja da fazenda lá em, sei lá, eu não tenho. Cada um, quando a gente enviar pessoas, eles abrem as suas igrejas. Não é verdade? E é o nome que Deus direcionar ali. Se quiser dar nome também. Não é verdade? Vamos orar? 2 orações então. A primeira, você está aqui pela primeira vez, coloca a mão no seu coração. Eu quero orar
essa oração, que é uma oração tão importante, que é você declarar com seus lábios, crendo no seu coração, que Jesus é Senhor e Salvador. A Bíblia diz que quando a gente ora essa oração, nós somos salvos. Não é por obras para que ninguém se glorie. Vamos orar? Repete comigo dizendo assim: Senhor Jesus, eu quero me entregar completamente a Ti. Eu te declaro Jesus Cristo como meu Senhor, como meu único e suficiente Salvador. Eu peço perdão de todos os meus erros e eu libero perdão para todos que erraram comigo. Eu também te peço que o Espírito Santo me ajude e me ensine a viver a Tua vontade, que é boa, agradável e perfeita, no nome de Jesus. E quem concorda diz? Glória a Deus. Você fez essa oração, a Bíblia diz: a festa nos céus. Né? Quando alguém se entrega para Jesus. Essas jovens aqui, gostou só? As jovens aqui, né, do nosso Welcome Team, a gente quer anotar seu nome, seu telefone, te conhecer. Deixa a gente orar por você, te indicar uma célula. Se necessário, a gente vai te visitar. Amém, amados? A gente avisa também, domingo que vem, acha o Café com o Pastor, né? É o primeiro do mês, então vem para a gente se conhecer. Vamos ter, só vir no culto é uma benção. Não é só, é uma benção, uma experiência com Deus. Mas a gente tem que ter comunhão com os irmãos. Amém? Pastor, nunca mais vou voltar aqui. Procura uma igreja próxima da tua casa, não tem problema, amados. Um lugar que você se sinta bem, Deus vai falar com você. Se você quiser vir, você é sempre convidado. Amém, amados? Vamos orar mais uma oração? Para que Deus restitua o nosso sacerdócio. Religião fica naquele negócio do ir na igreja e se comportar quando eu estou lá. Sacerdócio é uma coisa da minha vida.